Senhor, amém, queridos? É uma alegria estar convosco mais uma vez. Que Deus em Cristo vos abençoe, né? Bom estar com os irmãos mais uma quarta-feira. É um desafio, né? Você veio para ouvir um pregador diferente, aí veio o pastor antes de novo. Mas pensa que a palavra é do Senhor Jesus, tá bom? Aí dá certo. Não é do pastor Anderson, a gente não tem nada a oferecer. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, né, obreiros desta casa, que de forma tão especial tem nos acolhido, e é muito bom estar com vocês. Tem o desafio, né, a gente brinca que toda semana você fica orando, eu saio de um compromisso, eu fico, Jesus, me ajuda, como é que vai ser semana que vem, né, e Deus sempre coloca algo aos nossos corações. Louvo a Deus pela vida da minha família, está ali a pastora Cláudia, os meus filhos Lucas e a Rebeca, e a irmã Hanna está no ensaio dela, que vai ter o congresso das crianças, então ela justifica a ausência dela aqui, né? A pergunta foi, Hanna, você quer ir com o pai ou com a mãe ou ficar no ensaio? Adivinha? Nem terminei a frase, ensaio, né? Mas é bom estar com os irmãos. Queridos, abra sua Bíblia comigo, primeiro livro Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso 23 até o verso de número 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, do verso 23 ao 27. Nós falamos semana passada, na nossa série de mensagens, falamos sobre Saul, o obreiro que não zelou por sua unção. Você ainda lembra, amém? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre um outro obreiro, não o Saul, vamos falar do obreiro chamado Davi, tá bom? 1 Samuel 23, verso 1 Samuel 17, verso 23 diz assim: Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar o exército de Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esses filisteus e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: Isto é o que receberá o homem que matá-lo. Amém, meus irmãos? Queria pensar convosco hoje, regido por um tema: Davi, um obreiro matador de gigantes. Davi, um obreiro matador de gigantes. Vamos repetir? Para ficar bem arquivado aí? No 3, hein? Ó. No 3, Davi, um obreiro matador de gigantes. Você vai sair daqui um obreiro matador de gigante. É matador de gigante, não de outro obreiro, tá, irmão? Davi, um obreiro matador de gigantes. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Olha como que você já lembrou do tema. Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, te louvo, ó Deus, por essa oportunidade. Meu Deus, os teus servos já têm nos apresentado em oração e também a este trabalho. Meu Deus, toma a direção deste culto e que tudo aquilo que, Pai, for acontecer, Senhor, Pai, através dessa ministração, seja para a tua honra e para a tua glória. O Senhor já tem falado conosco por meio dos louvores, por meio da palavra de oferta, mas mais uma vez eu lhe peço, fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém.
Queridos, eu disse que o nosso tema era Davi, um obreiro matador de gigantes. A nível de produção, talvez esta seja uma das narrativas mais conhecidas de toda a Bíblia. Quem talvez nunca ouviu falar da grande batalha de Davi e Golias. Se você não ouviu falar da batalha de Davi e Golias, talvez você já assistiu um filme, já viu um desenho, ou mesmo ouviu algum hino que falasse sobre este assunto. Verdade é que mais de 2000 anos se passaram, e como nós estamos falando de Davi, nós poderíamos colocar mais de 3000 anos se passaram, e os gigantes continuam a surgir, os gigantes continuam a aparecer. E quando se fala da vida ministerial, existem gigantes que surgem todos os dias na nossa vida. Eu poderia pensar com você a partir de uma pergunta: quais são os gigantes da atualidade? Você já parou para pensar? Quais são os gigantes da atualidade? Como assim, pastor? À luz do dicionário, gigante se fala daquilo que é muito alto, por exemplo, uma pessoa. Gigante se fala de algo excessivamente grande, de algo imenso, descomunal, monstruoso. Mas trocando em miúdos, gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que nós. Como assim? Queridos, uma circunstância, uma diversidade, uma situação, algo que represente ser maior do que você, e que você olha para si e não sabe como lidar com essa situação, isso torna-se um gigante. Quer ver uma coisa? Para alguns, abrir o culto é um gigante. É ou não é? Quer ver o irmão ficar sem dormir? De repente o líder dele fala assim: quem vai abrir o culto próxima semana é você. Pronto, 3 dias sem dormir. Jesus, como é que vai ser? Senhor, como é que eu vou fazer? E é nesse dia, a gente começa o culto. Normalmente a gente tem um padrão, não é? Eu salvo os irmãos capazes do Senhor. E quando a gente encerra, a gente diz o quê? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas a gente já começa assim: eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quem nunca trocou? Eu já. Então, às vezes, os gigantes podem ser circunstâncias, problemas que para nós parece grande demais. Mas eu não vim aqui falar do teu problema. Eu vim falar do Deus a quem você serve. Mas, queridos, olha que interessante. Existem os gigantes externos, mas existem também os gigantes internos. E quando nós falamos dos gigantes internos, nós precisamos entender uma coisa: o lugar onde nós deveríamos ser livres, nós nos tornamos cativos, porque estamos aprisionados na fortaleza do medo. Estamos aprisionados em fortalezas que nós criamos. E aí eu preciso chamar a tua atenção, porque às vezes o que é um gigante para você, para quem está do seu lado é um anão. E às vezes isso dentro do relacionamento marido e mulher, dentro do relacionamento ministerial, às vezes alguém está olhando para você e está dizendo: sério? Você está mal desse jeito porque você vai ter que pregar? Aí alguém diz: eu estou morrendo de medo porque eu vou ter que pregar. Aí o outro do lado assim: eu que queria pregar. O que é um gigante para um, para o outro é um anão. O que eu preciso aprender? Respeitar, porque cada um enfrenta os seus gigantes. Se você olhar para dentro do relacionamento, homem e mulher, marido e mulher, às vezes a mulher está hiper preocupada e o esposo olha e diz assim: sério? Você está mal por causa disso? Por isso que você está assim? Não acredito. Mulher, para com isso.
E às vezes é o contrário, o esposo está lá todo cabisbaixo. O que foi? Ah, mas porque eu estou... Sério que você está preocupado por causa disso? Verdade é que todos nós enfrentamos gigantes. Queridos, mas é olhando para a vida de Davi que eu quero pensar com você, que este jovem que não tem nesse contexto, não tem mais do que 20 anos de idade, vai nos ensinar, vai nos trazer lições, para que nós venhamos ser matadores de gigantes. Porque a verdade é, os gigantes vão surgir e continuam surgindo. E eu preciso lhe dizer algo. Ou você aprende a eliminar esses gigantes, ou esses gigantes vão paralisar a sua vida ministerial, sua vida profissional, sua vida conjugal. Então, nesta noite, nós precisamos entender que Deus quer fazer de você um matador de gigantes. Primeira pergunta que a gente faz é: quem é esse tal de Davi? E você conhece a narrativa bíblica. Davi, ele aparece no contexto do capítulo 16. Nós encerramos no 15, semana passada, falando do Saul. No 16 entra em cena Davi. Davi é o menor de 8 irmãos. Ele vai ser ungido, de uma família de 8 jovens, ele vai ser ungido como rei sobre todo Israel. No entanto, depois da assunção, o rei Saul está perturbado, se você ler o capítulo 16, e aí o texto diz que o Espírito do Senhor já não estava mais com Saul. Em contrapartida, ele estava perturbado. E aí os seus servos, lá a partir do capítulo 16, verso 17, os seus servos dizem assim: porque o rei não permite que nós vamos buscar alguém que saiba tocar bem, para que possa tocar e servir diante do rei, para que o rei se acalme. E aí quando a gente olha o verso de número 18, diz assim, então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. A oportunidade vai chegar, mas você precisa fazer a sua parte. Davi tem aquilo que nós chamamos, quando o assunto é liderança, os 3 Cs. Quais são os 3 Cs? Caráter, competência e comportamento. Caráter, competência e comportamento. Ele sabe tocar bem, é prudente nas palavras, e o Senhor é com ele. Sabe o que você precisa para ser um bom obreiro? Não é só ter competência, você também precisa ter caráter. Não é só ter caráter, você também precisa ter competência. E você precisa ter comportamento. Por quê, irmãos? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talento abre portas, comportamento mantém a porta aberta. Tem gente que entrou pela porta pelo seu talento e foi expulso pelo seu comportamento. Deus nos chamou para servir com excelência. Davi vai nos dar algumas lições para que nós venhamos nos tornar um obreiro matador de gigante. A primeira lição que eu aprendo com Davi, e eu quero compartilhar com você nesta noite, é: não despreze as pequenas tarefas, elas podem abrir grandes portas. Você quer ser um matador de gigante? Não despreze as pequenas tarefas, elas podem abrir grandes portas. Olha o verso de número 17 de 1 Samuel 17, do 17 ao 19. Diz assim: Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando
e tragam uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Eu disse o seguinte: você quer ser um obreiro, matador de gigante? Aprenda uma coisa com Davi: não despreze pequenas oportunidades ou pequenas tarefas. Elas abrem grandes portas. Vamos pensar aqui uma coisa, queridos. Davi não tinha mais do que 20 anos de idade. Só que tinha um detalhe: Davi já havia sido ungido rei, ainda não era rei, mas já havia sido ungido rei. Se você olhar o verso 15, voltar um pouquinho do 17, você vai ver que Davi ia ao palácio e voltava para tomar conta das ovelhas do seu pai. O que ele fazia? Ele ia tocar no palácio e voltava para tomar conta das ovelhas. Davi era alguém que estava acostumado a frequentar o palácio. Agora, sabe o que o seu pai pede para ele? Meu filho, vai entregar marmita para os seus irmãos? Se fosse hoje, talvez alguém ia dizer assim: escuta, ô pai, eu sou ungido rei de Israel. Eu frequento o palácio. Eu estou lá no palácio. Manda outro. Isso não é para mim. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: humildade abre portas. Não despreze pequenas tarefas. Mal sabe você que Deus está querendo te colocar num ambiente de exaltação. Deus está criando uma oportunidade para te levar no lugar certo, na hora certa, para falar com as pessoas certas, para ter oportunidade para o milagre concretizar sobre a tua vida. Problema nosso é que às vezes a gente despreza pequenas tarefas. E tem obreiros, e eu estou falando para obreiros, tem obreiros que só quer fazer se for coisa muito grande. Quando você fala para ele assim: irmão, você pode ajudar? Tá? O tempo que eu tenho aqui já era para mim estar no nível mais alto. Irmão, não despreze pequenas tarefas. Elas abrem grandes oportunidades. E se tem um texto que eu acho lindo, é Apocalipse 3, que diz lá: Apocalipse, conheço as tuas obras. Você pode ver Deus escrevendo para as igrejas da Ásia: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Os dois ou isso alegra o teu coração, ou isso te assusta. Mas uma coisa é certa: Deus sabe quem é você. Olha como que Davi vai fazer. Verso de número 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos clamavam pela batalha. Queridos, ele se apressou em cumprir o propósito, em cumprir o pedido do seu pai. E ele chegou no exato momento em que as companhias se preparavam para a batalha. Ou seja, quando Davi se apressa em cumprir a tarefa do seu pai, ele chega num ambiente propício, na qual Deus ia usar para exaltá-lo. Talvez você está olhando e está dizendo assim: Deus, eu não sei porque que eu ainda continuo fazendo isso. Continua, porque é por meio dessa tarefa que Deus vai abrir a porta que vai exaltar a tua vida. Continua, porque é por meio disso que você está fazendo que Deus vai criar uma situação para te abençoar. Queridos, se ele não obedece o seu pai, vamos fazer a ordem inversa. Se ele não obedece o seu pai, ele não vai ao campo de batalha. Se ele não vai ao campo de batalha, ele não chega na hora em que Golias está se apresentando. Se ele não chega na hora em que Golias está se apresentando, ele não ouve o que o povo está dizendo que o rei prometeu. Se ele não ouve, ele não se apresenta para a batalha. Se ele não se apresenta para a batalha, ele nunca teria vencido o gigante. Se ele nunca tivesse vencido o gigante, nunca ia estar lá no palácio. Pastor, o que o senhor quer dizer?
uma pequena tarefa abre uma porta gigantesca. Tem alguém achando que o gigante é para te destruir. E Deus está dizendo assim: o gigante é uma situação que eu preparei para te exaltar. Esse problema, essa adversidade não é para te destruir, é só para mostrar o quanto eu sou grande sobre a tua vida. E o mesmo Deus que te deu vitória lá no campo, no leão, no urso, vai te dar vitória nesse gigante. Queridos, só que existe uma palavra que define muito bem Davi nesse primeiro momento. E qual é? Humildade e obediência. Você quer que Deus te coloque no ambiente? Porque, queridos, o ambiente proporciona oportunidades. Então, aprenda a ser humilde e obediente. Só que tem um detalhe interessante. O ambiente externo tem poder de influenciar o ambiente interno, que é você, seu eu. Davi chegou num ambiente tranquilo, sim ou não? Não. Qual era o ambiente? Guerra, peleja. Mas o ambiente externo mudou o ambiente interno? Por quê? Porque Davi sabia em quem ele confiava. Então não permita que esse ambiente externo mude o ambiente interno. Que ambiente interno? A certeza de que Deus é com você, a certeza de que Deus vai lhe dar vitória. Mas olha que interessante, vamos aprender uma segunda lição com esse obreiro, que vai ser um matador de gigantes. Davi, não olhe para as limitações, saiba aproveitar as oportunidades. Eu disse que você não deve desprezar pequenas tarefas, porque pequenas tarefas abrem grandes portas. Quando você chega no ambiente, existe um posicionamento. Tem gente que está olhando e observando, vendo caos. Tem gente que está olhando e está vendo oportunidade. Diz certo sábio que em época de crise, tem gente que chora. Tem outros que aproveitam para vender lenço. Como assim? A coisa está feia. Está todo mundo chorando. Aí você diz assim, a coisa está complicada. Mas se precisar, eu tenho umas caixinhas de lenço aí. Eu estou vendendo. O que é isso? É enxergar a oportunidade no meio do caos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus te chamou para fazer a diferença. Então aprenda a enxergar a oportunidade no meio do caos. Aprenda a enxergar, em vez de você lamentar por algo, peça a Deus sabedoria para saber lidar com essa situação. Verso de número 22. Olha que interessante. 1 Samuel 17. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. O ambiente é importante para a oportunidade, mas saber ouvir é determinante. Deus te coloca no ambiente. Sabe qual é o meu e o seu problema às vezes? A gente não para ouvir o que está acontecendo. O ambiente é capaz de influenciar o ambiente externo, é capaz de influenciar o ambiente interno, e eu fico atordoado. Davi não. Davi chegou num ambiente de guerra, onde um filisteu saía para afrontar. Davi está escutando, e o que é que Davi escuta? Quem vencer ele, o rei vai dar muitas riquezas, vai dar a mão da princesa em casamento e vai isentar a casa do seu pai de impostos. Mas era só isso que estava acontecendo? Não. O Golias também estava afrontando. Então aprenda a escutar. O ambiente você tem a promessa para ouvir e você tem a afronta do inimigo. Você está dando atenção ao quê? Essa é a questão. No ambiente tem promessa e tem
afronta. Sabe qual é o problema dos crentes? Em vez de se apegar às promessas, ficam presos às afrontas. Davi não, Davi está atento à promessa. Davi está dizendo assim: tem muita gente com medo, mas eu não estou olhando para gigante, eu estou olhando para a promessa. Eu não estou olhando para o problema, eu estou olhando para a promessa. Eu não estou olhando para a diversidade, eu estou olhando para a promessa. O recado de Deus para você hoje é: para de dar ouvido à afronta e dar ouvido à promessa. Deus te chamou com uma promessa. Agora nós precisamos aprender a ouvir, porque se você para dar ouvido, vem o discernimento, e com o discernimento, abre-se oportunidades. Então, qual é a segunda lição que nós dizemos? Não olhe para as limitações, saiba aproveitar as oportunidades. Gente, se Davi fosse olhar para a limitação, ele não teria condição nenhuma de enfrentar aquele gigante. Só que Davi é um obreiro que, ao invés de olhar para as limitações, ele sabe aproveitar as oportunidades. Às vezes eu e você precisa aprender isso. Ó, irmão, pregador não veio. Você prega? Aí eu, pastor? Não, pelo amor de Deus, pastor. Não. Vamos ver, vamos orar, ver se ele chega. Vamos orar, ver se ele chega. Não, ele não vai chegar. A irmã prega, o irmão prega. Não olhe para as limitações. Aproveite as oportunidades. Cantor não veio, você canta. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Deus cria oportunidades. Deus cria situações. Lá na sua empresa, fulano não chegou, você assume lá. Você consegue? Não olhe para as limitações. Saiba aproveitar as oportunidades. Faz como Davi disse assim: eu vou no nome do Senhor. Eu vou no nome do Senhor. Deus está abrindo oportunidades. Deus está criando oportunidades. Entre nessa oportunidade em nome do Senhor. Queridos, é interessante porque Davi não ouviu apenas o que Golias falava, mas principalmente o que os homens falavam. E é interessante porque, se você olhar o verso 24 ao 26, o capítulo 17, diz assim, ó: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele. Quem é aquele homem? Golias. Fugiam dele com muito medo. E uns diziam aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará sua filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Aí ele diz: quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, Davi perguntou de novo para ter certeza qual era a promessa. Você viu que no 24 tem gente que ouviu a afronta e fugiu. Davi ficou para saber o que ia ganhar. Sabe por quê? Porque diante do ambiente, ou você ouve a afronta e foge, ou você ouve a promessa e fica. Se você der ouvido à afronta, você vai fugir. Mas se você fixar na promessa, você vai dizer: eu vou ficar, porque quem me fez a promessa é fiel para cumprir. Não se concentre nas suas limitações. Saiba aproveitar cada oportunidade. Observe uma coisa: em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Filisteu, incircunciso, mas gigante. Davi não chama ele de gigante. Pastor, o que o senhor quer dizer? Existe uma sabedoria aqui. Por quê? Porque você sabia que tudo aquilo que você supervaloriza fica maior? Como assim? Vamos lembrar. Eu sei que você, em algum momento você já fez um corte na mão, cozinhando, trabalhando, cortou o dedo.
Nos primeiros momentos, aquele corte te incomoda, não é? Mas daqui a pouco você esqueceu. Até que alguém chega e diz assim: o que foi isso? E na hora você, nossa, mas nem estava doendo mais. Nem estava doendo. Até que alguém chega e diz assim: o que foi isso? E aí, enquanto você olha para o infeliz do corte, o que acontece? Ele lateja. Nossa, não, meu Deus, que eu fui ali, fui inventar de fazer tal coisa e tal. Enquanto você está olhando para ele, ele dói. Enquanto você está olhando para ele, ele fica maior. Pastor, o que o senhor quer dizer? Davi não está olhando para Golias como um gigante. Davi está olhando para Golias como um filisteu, como circunciso. Sabe que quando Davi chama ele de incircunciso, Davi está dizendo assim: ele não é da circuncisão. O que era a circuncisão em Israel? A aliança com Deus. A circuncisão era o símbolo da aliança. Quando Davi diz esse incircunciso, Davi está dizendo assim: quem tem aliança com Deus sou eu. Quem tem que fugir é ele, não sou eu. Quem tem que temer é ele, não sou eu. Sou eu que tenho aliança com Deus. Ei, quem tem que se alegrar é você que tem aliança com Deus. O inimigo pode até afrontar a tua casa, mas lembra da promessa que Deus lhe fez. Lembra da promessa que Deus lhe entregou. Pastor, mas aonde que entra essa mensagem para nós como obreiro? Quantos de nós querem parar no ministério? Quantos de nós querem desistir porque diz assim: não dá, para mim está difícil, meu irmão. Deus lhe fez uma promessa: a tua casa vai servir ao Senhor, a tua família vai servir ao Senhor. Não entregue os pontos, não olhe para a afronta, mas ouça a promessa. Davi está dizendo assim: o que é que vai ganhar? Eu fico pensando, irmão, que eu disse para você na introdução da mensagem, que Davi tocava harpa para Saul. Capítulo 17, verso 15, diz que Davi ia até Saul e voltava para a casa de seu pai. Davi estava acostumado a frequentar o palácio. Mas olha que interessante, Davi é um plebeu. Eu imagino Davi dizendo assim: agora eu quero ver se a Mical não me olha. É o quê? Davi está dizendo assim: eu quero ver painho feliz, não vai pagar mais IPVA, IPTU. Já pensou, irmão? Chega para você assim: irmão, se você vencer aquele gigante, esquece, você não paga mais IPVA, você não paga mais IPTU, você não paga mais imposto. Eu sei que muitos irmãos iam se candidatar para derrubar o gigante. Porque chega agora o começo do ano, é IPVA, IPTU, é isso, é aquilo, é renova aquilo. Irmãos, Davi está dizendo o seguinte: ei, primeiro, ele afrontou o exército do Deus vivo, eu já não gostei. Segundo, tem uma promessa para quem vencê-lo. Deus tem uma promessa para a tua vida. Você quer ser um matador de gigante, quer ser um obreiro de valor, então entenda isso: não despreze pequenas tarefas, elas abrem grandes portas. Segundo, queridos, não olhe para a limitação, saiba aproveitar as oportunidades. Não olhe para as limitações, saiba aproveitar as oportunidades. E terceiro, se você quiser ser um bom obreiro, matador de gigante, porque todo dia surge gigante. Esse aqui eu gosto dele. Aprenda a lidar com as críticas. Quer ser um bom obreiro? Quer ser alguém de valor na empresa ou onde for? Aprenda a lidar com as críticas. Porque eu não queria te desanimar, mas vai ter crítica. Eu não queria lhe entristecer, mas vai ter crítica. Eu gostaria de cantar aquele hino para você: agora é só a vitória, agora é só a vitória. Mas desculpa, não vai rolar. Vai ter crítica. E se você quiser ser um obreiro de valor, se você quiser ser um homem ou uma mulher de valor, você vai precisar aprender a lidar com as críticas. Capítulo 17, verso 27 ao 29. Davi, ele está empolgado com a promessa. Olha o verso 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi e disse:
por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta, verso 30. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Olha onde o coração do Davi estava. Ele acabou de receber uma crítica. Você vê o Davi brigando, discutindo? O que ele fez, pastor? Desviou, irmão, desviou. E foi fazer o quê? Perguntar para outro o que é que eu vou ganhar. Ô irmão, sabe o que é isso? É mais ou menos assim: o meu propósito é maior do que a crítica que você me faz. O objetivo que Deus me deu para servir é maior do que as críticas que eu ouço, que eu escuto. Enquanto você não aprender a lidar com as críticas, você vai parar. Pastor Tiago, está aqui o meu cargo. É porque, não, pastor, é muita coisa que a gente ouve. Eu não quero mais não. Se você não aprender a lidar com as críticas, você vai parar. Agora vamos pensar no Davi. Irmãos, olha que interessante. Davi primeiro teve que aprender a lidar com a crítica de um irmão. De um irmão. E olha que interessante. Se eu não aprender a trabalhar as críticas, o gigante vai ficar maior do que ele é. Por quê? Davi já tem um problema para resolver, sim ou não? O Golias é um problema. Golias é um gigante. E esse gigante precisa ser resolvido. Fora o gigante que eu preciso lidar, eu preciso aprender a lidar com as afrontas que vêm, que são críticas que, em tese, era para a pessoa estar do meu lado. Mas o que acontece? Parece que está contra. Você já se viu assim? Meu Deus, a gente serve no mesmo grupo. Ô Senhor, a gente é da mesma igreja. Eu pensei que o fulano ia estar do meu lado, mas parece que o fulano está contra. Graças a Deus que, aqui não acontece, só nas igrejas bem longe, onde eu vou pregar. Lá dos outros lados, bem longe. Mas olha que interessante, irmão. Você sabia que quanto mais íntima for a relação, quanto mais próximo for essa pessoa, mais forte é a dor? Por quê? Porque você diz assim: você não acredita, pastor Anderson, logo a pessoa que era do meu lado. É lógico, se fosse de longe você nem ligava. Quem é de longe não machuca. Quem é de longe, isso aí sabe nada o que está falando. Mas quem é de perto machuca. E aí você olha, o Davi, ele está sofrendo o tipo de crítica que é pesada. Por quê? Primeira coisa, por que você veio aqui? O Eliabe está ferido. Porque se você olhar o contexto do 16, quem era para ser ungido rei? O Eliabe. Era o primogênito. Só que Deus não faz como o homem quer. Deus faz do jeito dele. O que você está fazendo aqui? Irmão, o que Davi foi fazer lá? Davi estava obedecendo ao seu pai. Só que nem todo mundo entende que você está cumprindo um propósito. Aí, olha o que ele diz. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Queridos, depois de Davi e de Jesus, tomar conta de ovelhas, pastor de ovelhas, ficou algo nobre, viu? Mas não era. Não pensa você que tomar conta de ovelhas. Jesus deixou o pastoreio de ovelhas algo nobre, mas no contexto era uma tarefa para o mais novo. Vai lá tomar conta das ovelhas, não é que era algo nobre. O que ele está fazendo, rapaz? O que você veio ao campo de batalha? Aliás, com quem que você deixou as suas poucas ovelhas? Está pisando, irmão. Está pisando. E o pior, ele está afirmando algo que não existe. Sei que você é presunçoso, verso 28, parte B, não é? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau.
E você veio só para ver a batalha. Quer ver uma crítica que dói? É a pessoa falar que você fez isso com intenção, quando na verdade você não fez. Se fosse alguns crentes hoje, sabe como que eles iam fazer? Vou provar para você que não é verdade. Eu vou fazer uma reunião, eu quero pastor, eu quero a pastora, eu quero fulano, eu quero ciclano, e eu vou mostrar para você, Deus é minha testemunha. Davi está fazendo isso? Irmão, Davi no verso 29 diz assim, o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta, parafraseando na minha versão, eu só quis dizer. Davi está tentando provar a sua integridade? Não, porque Davi não precisa fazer isso, porque Davi está cumprindo uma ordem do seu pai. Davi está lá para cumprir um propósito. Meu irmão, para de querer se justificar para o A, para o B, para o C. Apenas faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Aí Davi se desviou dele, porque é irmão. Vai adiantar ficar brigando com o irmão? Não. Então assim, Eliabe, tá bom, Eliabe, Deus abençoe. O que eu vou ganhar mesmo? Se eu derrotar o gigante, o que eu vou ganhar? Para de ficar discutindo, para de ficar se justificando. Deus não te chamou para isso. Vá cumprir o seu propósito. Mas Davi não apenas teve que aprender a lidar com a crítica de um irmão. Davi também precisou aprender a lidar com o descrédito do rei. Irmãos, nem sempre as pessoas vão ver o que você está vendo. Nem sempre as pessoas vão acreditar naquilo que você acredita. Sabe qual é o problema nosso? É que Deus queimou o seu coração com algo. E você quer que todo mundo sinta na mesma proporção que você está sentindo. Já começa dentro de casa. A esposa vem toda empolgada. Amor, eu estava orando. Sabe, eu estava em casa assim, estava orando. Aí Deus começou a me dar. Aí ela vem toda empolgada quando depois a esposa vai assim. Legal. Mas você não acha? Não, vamos ver. Depois nós conversa. É um balde de água fria, né? Nossa. O esposo vem, amor, estava orando, eu acredito que, sabe, eu acho que é de Deus. Eu acho que dessa vez vai dar certo. Aí ela olha assim, vamos ver. Depois nós conversamos sobre isso, eu estou meio enrolado agora. Não pense que todo mundo vai ver o que você está vendo. Não pense que todo mundo acredita no que você acredita. Queridos, Davi teve que aprender a lidar com o descrédito do rei, do Saul. Irmão, Davi chegou todo empolgado. Eu sou o cara, Saul, não precisa ficar preocupado não, quer ver que eu lhe provo? 32 e 33, de 1 Samuel 17. Davi disse a Saul, porque ele disse que ele vai enfrentar o gigante. Ele disse, não, eu vou lá, esse incircunciso. Aí alguém coloca ele diante do rei. Oportunidade se abriu. Não olhe para a limitação, sabe aproveitar as oportunidades. Aí você está todo empolgado aí, todo mundo fugiu. Vou colocar você para falar com o rei. Olha como que ele chega para falar com o rei. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Irmão, quer balde de água fria maior do que esse? O menino se ajeitou, entra na tenda do rei. Quem é esse? Não, fica tranquilo, está comigo. Não precisa ninguém ficar com medo não. Eu vou lá enfrentar esse filisteu. Olha o Saul. Lembra que nós estudamos sobre Saul? E Saul, dos ombros para cima, ele sobressaía todo Israel. Saul era o cara mais alto em Israel.
E o texto bíblico fala que Davi era pequeno. Irmão, eu fico imaginando uma cena. O pequenininho disse: está comigo, eu vou descer. Ela disse: tu não tem condição não, rapaz. Tu é um menino. Ele é um guerreiro experiente. Ó, se fosse o obreiro da pós-modernidade. Ninguém acredita em mim nessa igreja. Ninguém apoia o meu ministério. Eu vou sair daqui, porque ninguém crê no meu ministério. Não. Davi teve que aprender a lidar com descrédito. Sabe por quê, irmão? Porque Saul confiava naquilo que ele estava vendo. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que o Saul estava vendo? Um menino de boa aparência e força de vontade. A questão é que Saul não sabia a convicção e a certeza que Deus havia colocado no coração de Davi. Então, em vez de você achar que o A é seu inimigo, que o B é seu inimigo, lembre de uma coisa: Deus colocou essa chama em mim. Então não adianta eu querer que o fulano creia do mesmo jeito que eu estou crendo. Não adianta eu brigar, não. O Saul cria naquilo que ele via. Davi cria naquilo que ele acreditava. Saul via um gigante. Davi via o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Oh, querido, então essa chama que está no teu coração, foi Deus que colocou. Essa chama que está queimando dentro desse propósito, foi Deus que colocou. Eu posso olhar e não ver nada, mas dentro de você, Deus está dizendo: te escolhi, te chamei, te separei, estou lhe preparando para a obra. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Por quê? Porque diante de uma fala dessa, se fosse outro, o Davi pegava a mochilinha dele, colocava nas costas e ia embora. Mas é isso que ele faz? Não. Mas Davi não apenas aprendeu a lidar com a crítica dos seus irmãos. Davi não apenas aprendeu a lidar com o descrédito de Saul. Mas Davi teve que aprender a lidar com a afronta do inimigo Golias. Se você não souber lidar com a crítica de um irmão, o descrédito de alguém e a afronta do inimigo, você nunca vai ser um matador de gigante. Olha o verso de número 41 ao 43. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Irmão, imagina, o homem tem 2,90 metros de altura, armamento bélico dele, lança, um escudeiro carregando. Aí vem o Davi, com uma funda e um cajado. Olha o que o texto diz: viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. Olha o Golias olhando: oh, que bonitinho. Oh, irmão, o que o Golias estava vendo? Aquilo. O texto declara. É isso que ele está vendo. A questão é que muitas das vezes o inimigo está vendo só você, mas não viu o esquadrão de Deus que está junto de você. O inimigo pensa que você vai lutar com ele simplesmente com a sua força, e você tem consciência que não é pela sua força, é pelo nome daquele que te chamou. Vai dar certo não é porque você tem qualidades que você pode vencer, vai dar certo porque Deus é contigo. Deus é contigo. Ouça isso, meu irmão, Deus é contigo. Só que eu preciso aprender a lidar com a afronta do inimigo. E como é que ele diz? Quando o Golias olha para ele com desprezo e faz pouco caso, Davi diz, e ele disse a Davi: por um acaso eu sou um cão, para que você venha me encontrar com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi. O inimigo vai te afrontar.
vai te amaldiçoar. E se você não souber lidar com a afronta, você vai parar. Você vai morrer, você não pode. Por quê? Porque a minha vida pertence a Deus. É Ele que dá e é Ele que tira. Vou destruir o teu casamento. Vai não, meu casamento está diante de Deus, eu coloco ele no altar. Vou destruir o teu ministério. Vai não, eu estou colocando ele diante do altar. Eu vou destruir a tua empresa, as tuas finanças. Vai não, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu e eu coloco diante dele. O inimigo muitas das vezes nos afronta para a gente acovardar. E aí eu lembro de uma história que é verídica e talvez você já viveu algo assim. A pessoa ia saiu de casa para ir trabalhar, um irmão, e de vez em quando tem aqueles cachorros na rua que começam a seguir, não é? E o cachorro é inteligente, que você para, ele para também, ele disfarça. Você continua andando, ele está andando atrás de você. Aí o camarada parava, o cachorro disfarçava. Ele chegou no ponto de ônibus, ficou esperando o ônibus da empresa. E o cachorro ficou meio à distância. Quando o ônibus chegou, que ele deu sinal, que parou, que ele levantou no ponto, o cachorro levantou. Quando ele ia subindo, o cachorro veio e disse assim: esse cachorro vai vir, vai entrar no ônibus. Só teve um jeito. Ele olhou para trás e... sai, cachorro. Quando ele fez isso, o cachorro, partiu em retirada. Pastor, o que o senhor quer dizer? O inimigo está aí, tentando te afrontar, tentando te colocar medo, tentando te perseguir, mas lembra ele que maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Então hoje Deus te dá autoridade para dizer: no nome de Jesus você vai sair, no nome de Jesus você vai sair. Então você quer ser vitorioso? Aprenda a lidar com as críticas. Irmão, o obreiro que não sabe lidar com as críticas de um irmão, que não sabe lidar com o descrédito e não sabe lidar com a afronta do inimigo, nunca vai matar um gigante. Porque Davi nem desceu ainda no campo de batalha, a não ser diante da afronta, e foi criticado por um irmão, desacreditado pelo rei e afrontado pelo inimigo. Só que quem foi que chamou ele? Deus. Então lembra quem foi que te chamou. Mas qual é a quarta lição que nós aprendemos com Davi? Quarta lição: aprenda com as vitórias e experiências do passado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aprenda com as vitórias e experiências do passado. Porque diante da crítica, diante do descrédito e diante das afrontas, você precisa trazer à memória aquilo que você já viveu. Você precisa trazer à memória aquilo que Deus já fez por você. Não é possível, irmão. Passou por tanta coisa e agora, diante de um descrédito, de uma afronta ou de uma crítica, você vai parar. Quando o rei olha para Davi e diz: você não tem condições, você é só um menino. Ao 34, lá, 1 Samuel 17, 34 ao 37. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Pastor, o que é isso? Davi está olhando para trás, está pegando as vitórias, experiências do passado, trazendo ao presente, dizendo assim: se Deus foi comigo lá atrás, vai ser agora. Se Deus nos abençoou lá atrás, vai abençoar agora. Se Deus nos livrou lá atrás, vai livrar agora. Há uma frase de um escritor britânico que diz o seguinte:
Experiência não é o que acontece com você. Experiência é o que você faz com aquilo que acontece com você. Tem gente que enfrentou leão e urso e nunca mais se levantou. Tem gente que todo dia mata um leão e mata um urso e diz: é Deus me preparando para um novo desafio. É Deus cuidando de mim. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus cuidou de você quando os meninos eram pequenos. Vai cuidar com o menino maior. Deus preparou quando você nem tinha condição de ter e Deus deu. Deus vai preparar o estudo, vai preparar o melhor. Meu irmão, não é para você estar aqui, você está. Então aprenda uma coisa: o mesmo Deus que lhe deu vitória lá, vai dar vitória agora. O mesmo Deus que cuidou lá, vai cuidar agora. Aprenda com as experiências e vitórias do passado. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquilo que você passa, aquilo que você enfrenta, nem sempre é responsabilidade sua. Tem circunstâncias que a gente não queria passar, não é? Isso não é responsabilidade sua. Acontece a vida, uma série de coisas. Aquilo que lhe acontece, aquilo que você passa, nem sempre é responsabilidade sua. Mas aquilo que você faz com o que lhe acontece, é. Como assim? Você matou o leão e matou o urso. Você pode nunca mais ir ao campo e dizer assim: Deus que me livre, eu escapei dessa. Eu não sei, se aparecer outro leão, eu escapo. Ou pode olhar e dizer assim: Deus está me treinando. Se Deus já deu vitória com o leão, se Deus já deu vitória com o urso, esse filisteu é mais um. Aí você diz como Davi: agora eu estou entendendo o quê? Toda aquela experiência de campo, Deus me preparou para esta oportunidade. O que é que eu preciso entender, irmãos? Todo Israel confiava na aparência do gigante. Davi confiava em Deus. O ambiente dizia algo. Davi aproveitou um ambiente para entender: é a oportunidade de viver a promessa. Nem sempre o ambiente da exaltação vai ser tranquilo. Nem sempre o ambiente da exaltação vai ser quando tudo está bem. Mas quem sabe é nesse ambiente que Deus vai mostrar que é Deus sobre a tua vida. Experiências do passado, elas são os treinamentos de Deus para o nosso futuro. Queria pensar com você numa quinta lição. Qual é a quinta lição? Misericórdia, o relógio voa, né, irmão? Estou acabando. Meu Deus, e o pastor passou cedo para mim, hein? Quer dizer, ele sempre passou cedo, né? Passou mais cedo ainda. É que eu falo demais, né, irmão? Desculpa. Mas qual que é a quinta lição que eu aprendo com Davi para me tornar um obreiro de valor, um matador de gigantes? Essa aqui é linda, irmão. Aprenda a lutar com as habilidades que Deus lhe deu. Quer ser um obreiro de valor? Matador de gigante? Quer ser um homem ou uma mulher de valor? Aprenda a lutar com as habilidades que Deus lhe deu. Olha o verso 38, para a gente correr aqui, ó. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aprenda a usar aquilo que Deus deu. A gente tem algumas lições. Primeira lição é a seguinte, irmãos. Saul era muito alto, eu já falei isso aqui para você. Davi era pequeno. A armadura que Saul dá a Davi era uma armadura de rei. Davi tinha unção para ser rei, mas ainda não era rei. Então entenda uma coisa: todas as vezes que eu pego algo para mim fora do seu tempo, não dá certo. Eu tenho a unção para ser rei, mas ainda não sou rei. Essa armadura não tem a minha medida.
que acontece com Davi? Ele não consegue andar. Tem gente que não respeita e não discerne o tempo. Você tem a unção, mas ainda não chegou o tempo de usar aquela armadura. Por quê? Porque quando ele sentar no trono, vai ter uma armadura do tamanho dele, na medida dele. Mas enquanto esse tempo não chega, ele precisa aprender a lidar com a arma que Deus lhe deu hoje. Qual é o problema, irmão? É que se eu tentar usar o que é do outro, não vai dar certo. Se eu chegar aqui e começar a imitar o fulano, eu quero pregar igual o ciclano. Já pensou? Eu começar. Você vai olhar para mim e falar assim: pastor Antes, está tudo bem com o senhor? Pastor Tiago falou assim: o senhor precisa de mais água? Está rouco? Não, pastor, agora eu vou mudar. Agora. Deus deu para cada um. Eu preciso aprender a lutar com Deus me deu. Não adianta eu chegar, vai ser forte hoje, irmão Tiago, vai ser forte. Deus, eu quero um querubim nessa ponta, um serafim na outra ponta. Os irmãos falam assim: o que aconteceu com o pastor Andes? Deus me deu uma ferramenta, te deu uma ferramenta. Aprenda a usar o que Deus te deu. O verso diz que Davi nunca tinha usado antes. E quando ele colocou, ele disse assim: sem andar com isso não, eu não consigo andar, irmão. Se o teu ministério ainda não é o tempo de você vestir certas armaduras, vai ficar travado, não vai andar. Mas Davi tinha uma habilidade que era preciosa, e era com essa habilidade que Deus ia dar vitória. Irmão, Davi, ele tinha uma habilidade. Quando você lê lá Juízes 20:16, diz assim, dentre todos os soldados haviam, Juízes 20:16, dentre todos esses soldados haviam 700 canhotos, muitos hábeis, e cada um deles podia atirar uma pedra com uma funda num fio de cabelo sem errar. Os guerreiros que lidavam com funda, eles eram atiradores de elite. Eles eram capazes de acertar um fio de cabelo com uma funda sem errar. Se Davi pega naquele momento uma armadura, não ia ter a mesma eficácia. Pastor, o que o senhor quer dizer? Discirna o tempo e o momento. Se o que Deus te deu para essa época é essa habilidade, use. Porque é através disso que Deus vai lhe dar vitória. É através disso que Deus vai lhe abençoar. Mas pastor, e como que vai ser? Deus vai acrescentando. Se você olhar a vida de Davi, Deus foi acrescentando. Deus vai acrescentando. Então, irmão, aprenda a viver cada momento. Porque se você pegar algo fora do tempo, em vez de adiantar, vai travar a sua vida. Então, aprenda a lidar com isso. Sexta lição, para a gente correr. Davi é um guerreiro de valor, certo? Então, o que eu preciso entender? Não retarde a sua luta, creia na vitória. Qual que é a sexta lição que eu aprendo com Davi? Não retarde a sua luta, creia na vitória. Ele já vestiu a armadura, viu que não servia, tirou, já se ofereceu para ir para o campo de batalha. O rei Saul disse assim: então vá, que o Senhor seja com você. A armadura não serve. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar esperando mais o quê? Sabe qual é o seu e o meu problema? Procrastinar. Deus já falou, Deus já deu a direção. Aí a gente diz assim: eu só preciso ir lá ver. Eu vou me preparar, que eu preciso ir atrás disso. Não, eu vou. Não, Deus já falou. Não, Deus já falou. Deus falou que eu vou. Até meu esposo falou que ele, não, olha, amor, a gente se esforça e compra um carro para você. Só falta ir lá na autoescola, mas eu vou. Estou esperando passar a pandemia, pastora Érica. Pandemia já passou, viu? Não, eu vou, porque eu preciso. Não é luxo, é necessidade. Eu vou, mas não vou nunca. Eu não vou nunca. Irmãos, já está liberado. Vai atrás. Faz a sua parte. Olha o que Davi faz no 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança,
e com dado, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que Davi faz? Davi corre na direção dele. Davi está dizendo assim: eu vou no nome do Senhor. Chega de atrasar, chega de procrastinar, chega de retardar. Quem me fez a promessa é fiel para cumprir. Eu vou atrás. Irmãos, a confiança de Davi não está na sua força, não está nas suas armas, está naquilo que Deus lhe prometeu. Então, irmãos, às vezes a gente fica procrastinando por medo, por insegurança, mas um princípio da confiança é ir, faz a sua parte. Ah, mas e se? Tira o e se. Tira o si, faz a sua parte. A sua parte é lá se escrever? Se escreve. Sua parte é lá dar o nome? Faz. Porque Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para realizar. Davi está dizendo: a batalha não é nossa, é do Senhor. Verso 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Ou seja, você vai ter que correr, você vai ter que fazer a sua parte. Vem cá, e adiantar o Davi esperar o homem vir para cima? Quem era que tinha a funda na mão? Davi. Então Davi sabia que precisava ter todo aquele preparo para lançar a pedra. Tem coisa que você precisa entender. Deus já te liberou uma palavra, Deus já te deu uma direção. É você que tem que pegar a habilidade que Deus lhe deu e fazer o que precisa ser feito. Agora Davi vai nos dar uma sétima e última lição, para mim encerrar. Ia falar 120 lições, tá? Vou falar só 7. Brincadeira, né? Senão o pastor Tiago não deixa nunca mais pregar. Eu já passei mais cedo, para o senhor não passar do horário. Brincadeira, eu brinco assim, pastor Tiago é um amigo. Mas olha que interessante. Lição de número 7, para que eu venha me tornar um obreiro de valor, um obreiro matador de gigantes. Lição 7, enquanto a exaltação não chega, contente-se em saber que Deus sabe quem você é. Vou falar de novo. Enquanto a exaltação não chega, contente-se em saber que Deus sabe quem você é. Por que isso, pastor? Vamos lá para o verso 55. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Vamos pensar aqui uma coisa. No capítulo 16, Davi tocava harpa para ele. Tocava harpa para ele. Texto do capítulo 16, lá a parte final diz assim: Saul gostou dele, fez dele um escudeiro de armas. No capítulo 17, verso 15, diz assim: Davi ia até Saul e voltava para o seu pai. Só que até esse momento, o Davi era só mais um. O Saul está dizendo assim: quem que é esse mesmo? Quem que é ele? É mais ou menos assim: quem que é esse menino aí? Eu já vi ele lá pelo palácio, lá tal. Às vezes, a gente se sente só mais um, não é? Pô, mas ninguém me nota aqui. Poxa, eu faço tanta coisa.
Ninguém me nota. Às vezes, quando vão agradecer, lembram de todo mundo e esquecem o meu nome. Enquanto o trono de Israel não chega, se contente em saber que Deus sabe quem você é. Não faça para ser visto, faça porque você cumpre um propósito. Não faça para ser notado, faça porque Deus lhe deu uma missão. E aí, querido, eu não quero mais tomar tempo, queria chamar a minha equipe de fé aqui, senão eles, ainda passei, pastor, me perdoa. Mas olha que interessante, irmão, uma coisa é certa, Deus sabia quem era Davi. Deus sabe quem é você. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Deus te fez um matador de gigantes. Quando Davi matou o leão, ninguém viu. Quando Davi matou o urso, ninguém viu. Quando o gigante chegou, alguém começou a perguntar: quem é ele? É filho de quem? Mora na onde? Sabe o que eu quero dizer? Deus está preparando um ambiente. A tua hora vai chegar. O teu momento vai chegar. Pastor, mas enquanto não chega, eu faço o quê? Se preocupe mais com a glória de Deus do que com a glória do seu próprio nome. Se preocupe mais com a glória de Deus do que com a glória do seu próprio nome. Por quê? Porque depois, se Deus quiser, até musiquinha com o teu nome vai ter. Saul venceu milhares, Davi venceu centenas de milhares. Olha o Davi dizendo: rapaz, não sabia que eu estava nas paradas de sucesso assim, não. Não imaginava que tinha até música. O problema é que quando a música sai, começa a surgir a inveja, né? E Saul vai ficar com inveja. Mas Davi tem alguma coisa na história? Não. Davi simplesmente viveu o momento que Deus estava dando. Enquanto a exaltação não chega, lembre de uma coisa: a fidelidade de Deus em nossa vida no passado deve nos encorajar a viver a cada dia no presente. E por último, enquanto a exaltação não chega, lembra de uma coisa: vão surgir batalhas, vão surgir gigantes, mas o mesmo Deus que foi com você lá, continua sendo agora, e a vitória é sua em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos ficar de pé só para parecer que está acabando? Amanheceu, aleluia. nada pisquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, Aleluia. sem força, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Aleluia. Colhe todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou agarrar tarde, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou agarrar tarde, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te... Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Ele te conhece, olha. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo,
seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Deus está te levantando nessa Volte noite. para o mar. Deus está te levantando nessa noite. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te amar. Filho, eu vou te amar. A honra de Deus para a tua vida nessa noite. A Aleluia. honra de Deus para a tua vida. Olha isso, ó. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Receba o poder de Deus nessa noite. Não tenhas medo, filho meu, porque sou eu, sou eu, Receba sou o poder de eu. Deus. Tu reconhece minha voz, meu filho, sou eu, estou chegando ao teu encontro, filho meu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ouça bem a minha voz, meu filho, porque sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te Há um revestimento levantar. de Deus hoje. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Receba o poder de Deus nessa noite. O Espírito Santo falou ao meu coração. Ele está revestindo crentes nesta noite. Erebaia calamanchorra. Há uma unção de revestimento hoje aqui. Deus está levantando pessoas nesta noite. Erebaia calamanchorra. Elebantoria calabantorebaia. Sai, receba de Deus. Receba de Deus esse revestimento. Poder de Deus. Foi por causa dele que eu ainda não parei, nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, foi por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e dei. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, meu irmão, que Deus te abençoe. Mas eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Elebaia, rabai, quemancho, rabaturiaba, calamanda, rabaia. Oh, que presença gloriosa. Oh, que presença gloriosa. Deus te chamou, irmão.
tenho mais tempo. Mas não perca essa afiação. Não saia dessa presença. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus te abençoe. E que você saia daqui revestido. Mas antes de entregar o microfone a quem de direito, Cláudio, faz favor, dá um abraço naquela irmã ali com óculos que está com a bebê. Irmã, receba um abraço de Deus. Irmã, isso. Receba um abraço de Deus. O Senhor te abraça hoje aqui. Oh, querida, a presença dele está sobre nós. Ei, o gigante já caiu. Diga assim comigo, eu creio. O gigante já caiu. Aplaude Jesus que ele merece. Que Deus te abençoe. Podemos assentar. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Meus irmãos, quando você for orar, esqueça de orar pelo irmão Mantos, irmã Cláudia, irmão Lucas, irmã Rebeca, irmã Hanna. Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos ainda aquele curso que ganha a Bíblia, tá bom? Se os irmãos quiserem, nós temos anunciado. Então, o curso que você tem direito a 8 videoaulas, o material didático do curso, como montar um sermão, o que é uma pregação expositiva, o que é um sermão temático, e você ganha a Bíblia de presente. Só pela Bíblia já compensa muito, como eu falei para os irmãos, tá bom? Então, o curso é R$90 e você ganha a Bíblia, só o preço dessa Bíblia é 240, você vai ganhar ela, então compensa muito, mas não vim aqui pregar para vender material. Vim aqui trazer uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Mas se os irmãos quiserem, nós temos aí, tá bom? Deus abençoe e aplauda o Senhor. Obrigado, pastor.